Jaú foi o município que liderou os embarques de café para todo o Porto de Santos, no litoral paulista, gerando para a companhia ferroviária maior receita de carga. Isso contribuiu para a vinda de imigrantes que posteriormente trocaram suas atividades agrícolas por profissões urbanas, como na construção dos casarões. A ferrovia viabilizou a importação e distribuição de produtos industriais europeus e também facilitou a expansão cafeeira para os fazendeiros. Depois da década de 1870, com a maior expansão para essa região nossa, o Jaú se torna um ponto de convergência para a expansão do café. E lucrou muito, tinha muito dinheiro em circulação, que o café alcançava altos preços no mercado internacional. Com a grande expansão da imigração, em 1886, que a gente vai ter a maior presença do imigrante aqui. Tá? Em sua maioria são italianos, mas também tem o segundo grupo, são os espanhóis, depois os portugueses, aí tem sírios libaneses, gregos, japoneses, só que em quantidade menor, né? O maior grupo são os italianos. Através da observação desses casarões, é possível visualizar a riqueza expressa na arquitetura pela classe dominante que investiu nessas produções. E com isso, gradualmente, começam a chegar profissionais do ramo, atraídos pela afluência de dinheiro e carência de especialistas. A mão de obra, basicamente, assim, conhecida era a mão de obra livre, já não tinha mais escravidão, e tem muito italiano circulando no meio, não só como técnico de projeto, então fazendo os projetos, mas também como pedreiros, então funções de execução. Os imigrantes foram os principais responsáveis pelas construções, que junto trouxeram os estilos e influências de seu lugar de origem. Os imóveis dos barões variavam de tamanho e requinte, de acordo com a quantidade de pés de café que o fazendeiro possuísse. A família Prado foi uma das que colaborou para o desenvolvimento da cidade de Jaú. Ainda hoje preserva uma das fazendas da época em que seus ancestrais chegaram à Terra Roxa e que hoje utiliza o turismo para passar adiante as histórias de suas origens. Ele já vem com o núcleo familiar constituído, já vem com todos casados. E depois, quando se casam, ficam viúvos, eles acabam casando entre parentes. É uma família que eles chamam de a família quatrocentona paulista, na verdade, e que começa, descendentes de bandeirantes, aquele pessoal que não para quieto, vai sempre procurando frentes novas. E o Jaú foi só uma parada. Uma parte da família ficou aqui e outra continuou seguindo o caminho. Boa parte do que existe de estrutura de social, por exemplo, os asilos, então os asilos dos velhos, o orfanato, o educandário, os colégios, a igreja matriz, a Santa Casa, né? Toda essa estrutura de saúde ou de cuidados, foi a família que fez com o dinheiro dela. Então devia ter alguma função, sem dúvida nenhuma, você tentando marcar seu espaço político. Mas não tinha, era a iniciativa porque eles queriam realmente melhorar o núcleo que eles moravam. A função não era só pensando neles, mas sim pensando na população local. As diversas tendências e a mistura de influências no visual, o ecletismo, está presente em todos os imóveis do início do século. O ecletismo é exatamente essa junção de estilos e de culturas diferentes, de elementos diferentes, arco com frontão grego, arco romano com frontão grego, adornos, Art Nouveau, que também foi um estilo do começo do século XX, todos eles com critério, não é nada jogado aleatoriamente, existe uma proporção entre um estilo e outro. As marcas da arquitetura da década de 20 podem ser encontradas nas principais ruas da cidade de Jaú, que embelezam e proporcionam um retorno ao túnel do tempo e um resgate da história da cidade. Agora, um fato interessante eram os nomes das ruas utilizados naquela época, que possuem um significado diferente. Uma delas era a Rua da Polenta, atual Rui Barbosa. Era conhecida assim por concentrar um grande número de italianos e que também, ao passar no horário do almoço, era se deliciar com o aroma da polenta feito pelas italianas. Já a
Rua da Palma, atual Major Prado, recebia o nome por concentrar um grande número de palmeiras naquela época. E a do último gole, hoje, Quintino Bocaiúva era conhecida assim antigamente por possuir no final de sua rua um barzinho, onde todos que passavam por ela eram obrigados a parar e dar o último gole. Entre o final do século XIX e início do século XX, a riqueza era tão grande que das rústicas paisagens começa a aparecer as grandes construções, devido ao momento em que se plantava-se café e colhia-se ouro. O ecletismo arquitetônico traduziu o que havia de mais moderno nesta arte, que representava para o mundo da época uma trégua aos estilos e correntes filosóficas existentes. As influências estão relacionadas às culturas dos imigrantes que vieram e viveram na cidade de Jaú. Esse especificamente que está sendo filmado acompanha o estilo neoclássico. Embora tenha sido construído na época do estilo eclético, ela tem o frontão sobre a janela central, que remete ao estilo romano, estilo grego. Então, as colunas representam uma volta ao estilo clássico da Grécia e Roma. Por exemplo, as platibandas, que fica sobre o frontão em forma triangular, isso aí já tem, não era da época de Roma. Então, é a mistura de estilos que caracteriza o estilo eclético. A igreja matriz, ela, embora faça parte do estilo arquitetônico eclético, ela tem o estilo gótico, são as ogivas. Então são as portas, as janelas em forma de ogiva, que remete a um foguete, como a ogiva. É o que caracteriza o gótico. O que caracteriza a influência árabe nela são as aberturas das portas, ela é toda desenhada, e você vê que a porta por trás dela é reta, ela tem ângulos retos. Ela tem uma forma mais orgânica, né? Aquela forma ogival, embora seja a ogiva venha do gótico, mas ela também foi muito usada na arquitetura árabe pela forma da ogiva mais achatada um pouco. E a terminação da platibanda sobre o último detalhe da construção em forma de castelo. Os prédios mais antigos, construídos por volta de 1870, podem ser vistos ainda hoje em Jaú. Na década de 20, devido ao grande índice de doenças como febre amarela e tuberculose, uma curiosidade das casas antigas era as janelas grandes e os porões, que facilitavam a ventilação no interior dos cômodos. Elevando o piso, não estaria em contato direto com a terra. Na verdade, isso aí só passou a contribuir pelo menos para quem tinha problema respiratório. Porque você tem um acúmulo de poeira muito grande embaixo do porão, ninguém limpa. As obras arquitetônicas eram ricas em detalhes externos e principalmente internos, que para resgatá-los é necessário todo um processo. Aí nós tivemos que fazer um processo nela de raspagem na casa toda, e foi onde nós começamos, retiramos tudo a alcalina que tinha na parede, voltamos a zero. E começamos um outro processo novo, um processo mais atual, para imitar o reboco. E foi onde nós conseguimos fazer através de textura, porque a casa é todinha texturada por fora. Primeiramente é o recondicionamento da parede, não é? Tem que estar úmida para você pintar em cima. A segunda parte é o desenho, é a base do desenho, tu tem que tirar todos os modelos milimetricamente para não se perder os espaços. Todo um processo, entende? Às vezes você tem que apagar o desenho e voltar a tudo de novo, porque não tem como você recuperar a tinta, principalmente quando a tinta dobra, né? A tinta recolhe, ela racha, com o tempo ela resseca. Outro fator que está presente nas fachadas dos casarões são as molduras ou adornos que embelezam os casarões antigos. Segundo o profissional, o processo é fácil. Tem que se chegar numa moldura, vamos, que nem essa, tirar exatamente todas as medidas que é para encaixar aqui o molde. Aí o molde é feito e faz o processo. É um carrinho, né? Corre-se o carrinho nessa parte assim, corre-se o carrinho, ela vem alisando, a moldura já sai lisinha.
É super rápido. Agora, essas partes aqui, essas decorações aqui, essa daqui, são feitas à mão e vai fazendo as peças, ela é toda colada com uma massa especial para isso. Além das pinturas e molduras que faziam parte da decoração desses imóveis, alguns objetos eram tradicionais e tudo pela busca do belo. Como muita porcelana, cristal, cristaleira. No geral, era tudo muito vivo. Buscar o verde, flores, cores ricas, como são os vitrais. E alguns até cenas do cotidiano. Então, o que seria chique, bregue, o que no passado foi sobrecarregado, hoje deu assim uma limpada no ambiente. Então você tira tanto quadros, pintura, flores, muito móveis, muitas xícaras, muita louça, que hoje em dia não tem mais utilidade. Se você entrar num ambiente hoje, ele está bem limpo, pouco quadro, poucos objetos ornamentando o local. Há 6 anos, o Poder Público lançou a Lei de Incentivo à Preservação da Arquitetura de Jaú, de autoria do vereador Marcelo de Caran Tayucuri, aos proprietários que mantêm suas casas preservadas. Elas têm uma lei que determina que do IPTU, o Imposto Predial Único, 50% pode ser abatido. Uma casa central, onde o IPTU chega a quase R$2.000, ela tem isenção de 50%, ela vai pagar apenas R$1.000 de IPTU. Tá? Essa é a lei de incentivo que nós temos para o proprietário de imóveis passíveis de preservação. Apesar dos esforços do Poder Municipal, muita gente não reconhece o valor histórico da arquitetura local. Chegam diariamente nas mãos da Secretaria da Cultura 3 pedidos de demolições. São proprietários apenas interessados no valor comercial do imóvel. Tendo essa conscientização, graças a Deus, tá? Mas outras pessoas estão dando um exemplo extremamente negativo, porque pedem à Secretaria de Obras para que autorize, e antes mesmo de saber a resposta, na calada da noite eles demolem, destroem e, infelizmente, aí nós temos que tomar as providências cabíveis, que é uma multa altíssima, valor venal do imóvel, ação jurídica, ação até necessária se for policial. Nós temos força de lei para impedir essa demolição, tá? E as leis vão ser cumpridas. Antes de iniciar o processo de restauração, é preciso saber quais são as condições do imóvel para decidir que tipo de restauração deve ser feita. A lei de tombamento foi divulgada há pouco tempo e reserva à Prefeitura direitos de promover a seu critério o tombamento de bens móveis e imóveis encontrados em seu território, de interesse público em razão do valor histórico ou estético. A matriz de Nossa Senhora do Patrocínio foi e exemplifica o processo. Absolutamente nada pode ser feito naquele determinado imóvel a partir daquela lei que designa aquele imóvel como tombado. Você não pode reformar, você muito menos demolir. Qualquer interferência, o conselho tem que ser consultado. Existem 4 níveis para manter as características de um imóvel. Vamos supor, o grau 1, ele realmente não pode interferir no imóvel sem antes consultar o conselho. O grau 2 já permite algumas interferências, o grau 3 mais, e o grau 4 é o registro apenas fotográfico. É aquele imóvel que está totalmente comprometido, que não representa muita coisa historicamente, culturalmente. Então, apenas um registro fotográfico é suficiente para que o conselho fique contente e aceite a demolição. O processo de restauração não é simples como uma reforma. A complicação de você restaurar o desenho. O material tu tendo o material certo, tu faz. O problema é o desenho, recuperar o desenho depois de tanto tempo se desgasta. Você conta sempre com alguma moldura, alguma coisa para tirar um desenho que não é 100% que ele fica totalmente estragado, né? Ele, vamos supor, salvando 30% de um painel, você tira todo o resto. Que você usa os moldes, né? Usa os desenhos, realmente tu vai encaixando os desenhos, tudo certinho. É uma textura acrílica, como se fosse, hoje está existindo grafiado, está existindo texturado, né? Então esse tipo de textura é um crepe, chamado na nossa língua de pintor é crepe.
Então nós conseguimos imitar o reboco com ela, para você ver que não tem falha nas paredes, né? E não usa massa corrida, que evita a deterioração da parede novamente. Graças às iniciativas dos proprietários da cidade de Jaú, hoje andar pelas ruas e se deparar com as casas preservadas está se tornando rotina. Elas ganham vida com os trabalhos dos restauradores, que em sua maioria vem de fora pela falta de mão de obra especializada. É um trabalho demorado, mas que vale a pena. Dependendo do estado, uma coisa comum, cada cômodo leva mais ou menos 2 meses de restauração. 2 meses, um trabalho mais ou menos uns 12, 14 horas por dia. Uma restauração bem completa, ela leva quase 1 ano, vamos supor. Famílias dispostas em dar o exemplo de preservação da história e das obras arquitetônicas realizam as delicadas e demoradas restaurações que trazem de volta os caprichos que um dia embelezaram a história da cidade. Cada vez que eu vejo uma casa abandonada assim, eu tenho vontade de comprar para ninguém demolir. Se eu pudesse, eu faria isso. É o prazer pelo prazer, né? Não é só custo-benefício, é o prazer pelo conteúdo, pela satisfação depois, né? Então, se demora 1 ano, demora 2, demora 5, não tem importância. O resultado final é aquele que a gente gostaria de atingir. Que como investimento, é lógico que não valeu a pena. Como investimento, não. O que nós gastamos aqui, a gente com certeza repetiríamos uma outra casa muito mais barato e muito mais rápido. Então foi comprado exatamente para transformar o imóvel num exemplo para a cidade, recuperar todos os traços que ele tinha anteriormente. Economicamente não é compensador, mas historicamente eu acho que vale muito. Então o objetivo principal eu acho que foi a história. De aproximadamente 500 casarões presentes na cidade de Jaú, apenas 5 foram restaurados, 15 reformados e 50 já foram demolidos. Do restante, os 430 nunca foram restaurados ou se encontram abandonados ou até esperando a aprovação da Justiça para serem demolidos.